veja, no versículo 29, tem um daqueles temas que Paulo costuma se referir, que, claro, está relacionado com o tema principal do casamento, mas extrapola os limites do casamento e alcança o âmbito da vida cristã como um todo. É algo mais geral. E nós vamos ler novamente os versículos 29 a 32 para entender sobre o que eu estou falando. Mas isto digo, irmãos, o tempo se aproxima, ou se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. E é sobre esse tema que eu intitulei Desapegando-se do mundo e apegando-se a Deus. Eu vou repetir, você quer me ajudar? Desapegando-se do mundo e apegando-se a Deus. Esse recado que Paulo está trazendo tem aplicações infinitas. Principalmente porque nós estamos na Terra inseridos nesse contexto. Nós precisamos de nos desapegar mesmo. E o primeiro versículo, 29, dessa ministração, o tempo se abrevia. Paulo diz, o tempo se abrevia. Que tempo que ele está se referindo? A brevidade da nossa vida. Isso nos aponta a necessidade de fazermos escolhas importantes, escolhas essenciais. Nós estamos nessa vida breve, nessa vida curta, não para passar tempo. Eu creio que você, como eu, querem uma vida ser gerida com os valores da fé, que tornam a nossa vida relevante, e daqui a 100 anos ainda se possam haver frutos da nossa vida depois que a gente se for. O cristão, ele tem essa noção de que ele deixa um legado. Sabe que legado que o cristão deixa? Não é bens, não é posse, não é herança. É testemunho. Testemunho! E aqui nos é dito sobre essa brevidade da vida. As decisões que nós devemos fazer não são decisões que a gente tem que tomar com pressa. Ah, não, a vida é curta, então eu tenho que tomar decisões com pressa. Não. Nós devemos não agir impulsionados pela pressa, mas, porque senão, certamente, alguma coisa que a gente faz e decide assim, a gente pode se arrepender depois. Uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de valor, é uma vida que agrada a Deus. E para isso, não é nada com pressa. É tudo orado, é tudo organizado, é tudo planejado dentro dos planos de Deus e com a concordância da vontade de Deus na nossa vida. Isso é uma vida que agrada a Deus. Se quisermos buscar as coisas essenciais, devemos entender que a vida é breve. Não há tempo para bobagem. Não há tempo para bobagem. Tempo para viver uma postura vigilante, constante, devemos ter. Porque a vinda de Cristo é certa. E aqui, mais uma vez, lembrando os irmãos de Corinto, é uma igreja primitiva. Você sabe como é que era a igreja primitiva? A igreja primitiva, com todos os defeitos, problemas, dificuldades e até a falta de conhecimento, que eles não tinham o conhecimento que hoje está disponível para nós. O pouco que eles tinham, não tinham leitura, não tinham nada. Os poucos que tinham leitura eram alguns privilegiados como Paulo. Livros eles não liam, só conheciam o testemunho oral. Só que essa igreja primitiva tinha uma expectativa de que Jesus ia voltar amanhã. Sabe o que isso significava?
significava uma vida extremamente preocupada com estar ou não preparado. Será que eu estou preparado? A vida é curta, o tempo se abrevia. Estou pronto para Jesus? Por isso que Paulo está falando, o tempo se abrevia. Continuando. Aliás, se Cristo vai vir como ladrão, será que eu e você estamos preparados? É sua vinda. Porque o ladrão nunca vem no dia e na hora que você marcou com ele. Quem já foi roubado essa oferta, você tem uma sensação muito surpreendente. Por que ficamos tão surpresos, né? É porque ele certamente vem de surpresa. Em outras palavras, Paulo vai nos dizer aqui nessa situação de nos desapegar das coisas do mundo. Não se agarrem às coisas da terra. Pensem mais no céu do que na terra, para não ficarem vaidosos. Quanta vaidade. Salmo 39. Você me descreve aqui. Vaidade. E egoísmo. O egoísmo caminha junto. Quando nós estamos muito fincados só na nossa vida. Nossa vidinha. Girando em torno das nossas coisinhas. Paulo está nos orientando e falando para os irmãos, se preparem para Cristo. Não vivam só preocupados com uma coisa ou outra. Tipo, não fiquem preocupados só com casamento ou vida solteira. Mas aqui ele ampliou a questão. Ele não colocou só nesses termos. Mas eu quero que você tenha uma visão ampla disso. Ele não está falando aqui só sobre casamento. Ele não está falando aqui só sobre vida solteira. Ele está falando sobre a gente viver como se a gente não fosse mais daqui da terra. Está entendendo? Acho que sim, acho que não. Será que eu estou entendendo? Nós somos peregrinos. Isso foi ministrado aí. Somos peregrinos, nós somos forasteiros numa terra estranha. Essa terra não é nossa. E essa é a maneira como nós devemos viver e enxergar. No versículo ainda, no 29, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Ou seja, se você está casado, está feliz, então viva e sirva a Deus do mesmo jeito. Mas no versículo 30, os que choram como se não chorassem. E essa passagem é difícil, porque ele abre um leque aqui para dizer das coisas desagradáveis da vida. As coisas desagradáveis da vida podem servir como um desestímulo para continuar lutando. Tem gente que gostaria de preferir não chorar para continuar vivendo. E ele diz, olha, os que choram como se não chorassem. Sabe o que eu interpreto, que estou entendendo aqui, a partir dessa vivência? Porque, afinal de contas, quem chora, eu nunca vi anjo chorar. Só teve alguém que é mais do que um homem que chorou. Jesus. Jesus como homem encarnou a nossa miséria, a nossa vida e chorou. Algumas ocasiões na vida, eu acredito que Jesus chorou muito. Ele era quebrantado, estava sempre diante do Pai, como homem. Mas você também chorou. Eu também já chorei. E o que essa mensagem fala para mim aqui é que a gente não deve levar tão a sério as nossas próprias tribulações como se somente nós sofrêssemos. Há muitas vezes uma sensação de que, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém está vendo eu aqui chorando.
E a gente faz um drama das nossas tristezas, que são comuns. E é isso que eu quero reforçar. As tristezas da vida fazem parte do ser humano. E por incrível que pareça, a fé cristã também já previa isso. O nosso Senhor Jesus nunca escondeu o fato de que nós haveríamos de chorar. Ele nunca nos... Jesus ele é extremamente real. Ele não permite um cristão começar uma jornada sem saber onde é que ele está entrando. Ele até faz questão que o cristão saiba. Olha, se você vai começar, faz a conta primeiro. Vê com quantos tijolos você tem, cimento, areia, brita, ferro, telha. Antes de começar, você vai ter aflições. Antes de começar, você vai chorar. Antes de começar, vai ter decepções. Antes de começar, portas vão bater na sua cara. Antes de começar, vai ter enfermidade. Vai ter solidão. Isso inclui lágrimas. Mas a boa notícia, apesar de cada um chorar, e cada um sabe a razão do seu choro, cada um sabe a razão do seu choro, cada um sabe por que chora. Mas o Mestre Jesus, ele nos ensina que a nossa felicidade inclui lágrimas. As nossas vitórias são aprendidas em duras lições. Duras lições. E essas duras lições, às vezes, são amargas e nos fazem chorar. E é por isso que as nossas vitórias são tão gloriosas. Talvez o que é vitória para mim não seja tanto vitória para você, porque você não sabe a dura lição que eu tive que aprender para conquistar aquela vitória. E assim vice-versa. Eu não sei o quanto que essa vitória, quando essa vitória chega na sua vida e faz você se alegrar e sorrir, com aquele riso que o salmista diz, né? Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha, e minha boca se encheu de riso, minha língua de júbilo, e todo mundo dizia, olha só, grandes coisas fez o Senhor na sua vida. Porque você sabe onde está a sua dor e a sua cruz. E é justamente o símbolo da fé cristã, a cruz. Nós temos conversado muito com os irmãos, às vezes, conversando, a gente aprende isso, e é tão edificado, mesmo nas lutas que cada um está passando, né? Conversamos tanto com a irmã Luciana sobre cruz aqui, tanto na escola dominical, por telefone também, a gente sempre fala com os irmãos, e como que nós aprendemos e falamos assim de vez em quando, irmão, eu não consigo trocar a minha cruz com a sua. Né? A gente sempre pensa, seria mais fácil, como seria melhor? Pegar a cruz do irmão e pegar a minha? Não adianta! Não é para você. A cruz do seu irmão, a cruz sua é sua. A cruz do seu irmão é do seu irmão. E essa é a beleza do cristianismo, né? Nós temos felicidade em meio à dor. Cada seguidor de Cristo tem que carregar a sua cruz, e é por isso que cada um deve chorar. E pode chorar. Pode chorar mesmo. Mas chora como se não chorasse. Deus conhece a sua dor e as suas lágrimas. Talvez ninguém vai saber disso. E não vai fazer muita diferença ali no Jornal Nacional se você chorou ou deixou de chorar. Mas Deus está vendo. Amém? Deus está vendo, Ele sabe. Então, cada um que chora, como se não chorasse, continua seguindo a vida. Faz parte da vida. Você que é solteiro, você gostaria de ter uma pessoa na sua vida, não gostaria? Isso faz chorar, não é? Você casado, talvez você gostaria de ser livre para servir melhor o Senhor, não ter preocupações, poder fazer escolhas, poder estudar, cuidar da sua própria vida, mas você tem um compromisso agora, você tem mulher e filhos, você tem esposo, marido e filhos, você tem netos, você tem uma vida. E agora fica mostrado que o amor, ele nos prende. O amor nos prende porque essa liberdade que o diabo oferece nos comerciais e nos videoclipes dos rocks da MTV, essa liberdade não existe.
Não existe. Não existe liberdade plena. Existe liberdade cristã, uma liberdade espiritual, a liberdade de consciência. Isso nós temos. Você tem a consciência de poder dormir, deitar no travesseiro, deitar, dormir, descansar e folgar-se no Senhor e saber que Deus é a sua justiça, que Ele cuida de ti e você ter gratidão no seu coração. Isso é liberdade. Não tem nada que te prenda, nem que te constranja. Agora, o amor, ele prende. Com laços de amor te atrair, né? Está escrito lá em Isaías. O amor, ele coloca-nos em compromisso. Então que você receba a consolação do Espírito Santo, você que chora. E todos que choram sempre terão um consolador do seu lado. Se você é um cristão, você não chora à toa. A sua lágrima nunca é em vão. A lágrima de um cristão nunca é em vão. A lágrima do mundo é dura, porque é a água jogada fora. Mas se a sua lágrima é na presença de Deus, aí vai. Aí pô. Continuando aqui no versículo 30. Ainda no 30. Os que folgam como se não folgassem. Tá relaxado, tá tranquilo, tá tudo fluindo. Não relaxe sua vida espiritual porque tudo está bem. Tem um texto do salmista que ele diz o seguinte: olha, se as suas riquezas prosperam, não ponhais nela a vossa confiança. Tem coisa mais clara do que isso. As pessoas, quando está tudo bem, quando está na calmaria, não tem aquela preocupação em investimento, não investe na vida espiritual, não investe na própria vida pessoal, não dedica aquele tempo com aquele entendimento de um grande gestor chamado José do Egito, um cara que percebeu que quando veio 7 anos de fartura, era para ele economizar, guardar, porque poderiam vir 7 anos, e viriam com certeza 7 anos que Deus mostrou, e aquilo foi a causa dele ter salvo nações. E não foi só Israel que ele salvou muitas nações ali, devido àquela decisão acertada que ele deu para Faraó. Então, nós entendemos que nós devemos nos folgar com o Senhor. Mas não fica muito folgado, não. Não folga na oração. Não folga no jejum, não folga na palavra de Deus, não. Quando tudo está bem. Agora é meio difícil falar que alguém esteja bem. Mas os que compram, ele continua. Os que compram como se não comprasse. Comprar é bom. Quem gosta de ir no shopping? Quem gosta de shopping? Quem gosta de shopping? Né? Aí alguns falam assim, não. Eu costumo levantar. Os que compram, como se não comprar. Imagina você poder ter dinheiro para você ir lá no shopping, gastar e comprar o que você quer, né? Pois é. Ele está falando para esse, né, meu irmão? Como se não possuísse. Não faça questão só porque você está com conta no banco. Não faça questão de que você está numa boa, que Deus te ama mais do que ama aquele que está numa luta tremenda que não tem. Pensa no outro, se estivesse no lugar do outro. Divide. Pensa, se você está sobrando comida na sua casa, pensa naquele que está faltando. Inclusive, até lembrando, né, temos aquela questão da coleta, ajudar a continuar trazendo alimentos, material comestível, né? Mantimentos para ajudar. Né? Precisamos ter essa atenção, continuar trazendo. Os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Sabe o que isso tudo nos traz, irmão? Essa ideia de desprendimento. Eu trouxe alguns sinônimos aqui, para você entender o que é desapegar. O tema dessa mensagem é desapegando do mundo e se apegando a Deus. Desapego é qualidade daquele que demonstra desprender-se de certas coisas em particular.
Desafetação. Desafetação é sinônimo de desapego. Pessoa que não é afetada emocionalmente por um fator externo, por uma posição social, por posses ou conquistas e realizações. Tem pessoas que mudam quando conseguem um determinado patamar social, um reconhecimento público. Tem pessoas que não aguentam a onda da bajulação e da fama quando chega. E ele está dizendo aqui que o desapego também diz respeito a essa parte. Alguém que age com naturalidade e simplicidade diante de promoções e subidas bruscas. Despretensão. Despretensão é uma palavra muito boa. É a atitude de modéstia, de ausência de presunção. Sabe, é até bonito quando você vê uma pessoa muito rica, sabe esses ricaços mesmo? Quando você vê uma dessas figuras tentando viver uma vida parecida com a vida de um cidadão comum igual a nós, já ganha ponto só de parecer uma pessoa normal. Porque não fica esfregando na cara de todo mundo que ele é o cara que tem muito dinheiro, que pode jogar dinheiro pela janela. E, no entanto, é uma pessoa o quê? Uma pessoa que sabe se importar. Tem uns aí que pegam filhos e adotam filhos. Tem uns que gostam de andar no meio das pessoas. Só isso aí já é uma prova de modéstia. E a modéstia é uma coisa agradável. Porque, infelizmente, existe uma cultura que ensina as crianças, desde pequena, a ficarem idolatrando celebridades que gostam de esbanjar. Esbanjar consumismo, mostrar cordão de ouro dessa largura, e essa é a mentalidade que existe por aí. Essa pandemia, ela está nos trazendo não somente coisas negativas. Existem coisas positivas que essa pandemia está trazendo. E algumas perguntas nós estamos sendo obrigados a fazer. O que agrega valor à sua vida? Na pandemia, muitas vezes, nós estamos sendo obrigados a nos perguntar. Porque nós não estamos fazendo as coisas do mesmo jeito como sempre fizemos, porque temos que criar novas maneiras de fazer as velhas coisas. E isso está nos fazendo perguntar: se nós podemos viver bem com menos, por que viver insatisfeitos? Por não usufruir de coisas que custam o nosso tempo de vida e nos tira de perto das pessoas que nós amamos. Então, muitas vezes essa correria da rotina do trabalho, escola, trabalho, tirou-nos do convívio familiar, do convívio com as pessoas que nós amamos, nossos filhos, esposos, a vida. E aí vem o entendimento. Será que eu preciso de todas essas coisas que eu vivo para trabalhar, para pagar? Essas coisas que eu vivo para trabalhar, para pagar, são coisas reais? Ou são coisas que a sociedade me impulsiona a comprar e consumir? E para trabalhar eu fico longe da minha família, deixo de divertir, deixo de buscar Deus, deixo de ir na igreja. Deus precisava dar uma quebrada nesse sistema nosso. É a conclusão que eu chego. E de tantos outros que estavam perdendo sua vida nessa loucura, morrendo de infarto, AVC e por aí vai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Tem a ver com a nossa realidade. O que é essencial? É bem verdade que tem gente que vai para o extremo. Esse negócio de desapegar, tem muita gente que leva no extremo uma coisa que se chama minimalismo, que é quando você toma a decisão radical de pensar: não, eu só preciso de 2 mudas de roupa e 2 sapatos. Porque eu não preciso de usar isso mais do que isso, porque eu não tenho como usar 2 roupas ao mesmo tempo. Tem gente que chega nesse ponto, você acredita? Nós não precisamos de chegar nesse extremo. Na verdade, você pode usufruir das comodidades da vida, você pode ter o seu celular, seus eletrodomésticos da cozinha que fazem bem, você pode ter a sua internet, você não precisa ficar sem luz. Nós precisamos das coisas necessárias, mínimas,
para vivermos uma vida satisfatória e suficiente. Só não podemos ceder lugar para a armadilha do egoísmo e da fantasia. A fantasia de ostentar, de querer mostrar, de querer ser o que a sociedade o tempo todo fica querendo nos impor. Você quer ver um exemplo muito triste de uma pessoa que não soube desapegar da vida, que não soube desapegar daquele ponto crucial que Deus faz uma ruptura? A mulher de Ló. Vamos abrir em Lucas 17:32. Já estou finalizando. Lucas 17:32. Que verdade tremenda, que sempre falo, sempre me recordo dela, porque é uma ordem dada pelo Senhor Jesus. É como o Senhor Jesus, ele deu duas ordenanças para nós lembrarmos, que é a ceia e o batismo, né? Mas não podemos esquecer que ele também mandou lembrar outra coisa. Ele mandou lembrar da mulher de Ló. Vamos ver? 17:32. Desculpa. Lucas 17:32. Ah, sim, perfeito, ainda bem. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem era a mulher de Ló? Só lembrando aqui, referência a Gênesis, Sodoma e Gomorra, cidade maldita, amaldiçoada por Deus, já sendo as portas dos anjos do juízo para poderem entornar o cálice da ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Vêm os anjos e avisam para Ló: Ló, é o seguinte, você tem um tio que é uma pessoa de intercessão, de oração, e que fez uma intercessão muito forte lá a favor da sua vida. É o Abraão. Nós viemos aqui da parte de Deus, Ló, para tirar você, sua mulher e suas filhas de dentro dessa cidade, porque o caldeirão vai ferver aqui dentro, vai chover pedra, vai chover granizo, vai cair fogo nessa cidade, porque Deus não se agrada nessa cidade. E Ló sai tirado na mão do anjo, e ele querendo ainda levar as tralhas. Sabe aquela situação em que a pessoa não entende direito? Não, mas ainda está faltando, eu deixei para trás isso aqui. E os anjos arrastando Ló, tirando para fora, disse: meu filho, você vai morrer se você ficar. Larga esse trem para lá, porque justamente essas coisas que você deixar, tem que ficar aí. Você tem que começar tudo novo, começa do zero, limpinho, no outro lugar. A mulher de Ló, aconteceu uma coisa muito triste, porque enquanto elas saíam, eles estavam já na campina do Jordão. Eles já tinham saído de lá. Só que Deus deu uma ordem: nem olha para trás. Nem olha para trás. Desapega totalmente. Mas ela não se desprendeu de Sodoma. Ela não se desprendeu, ela deixou seu coração lá. Por isso que ela virou. O que ela virou? Uma estátua. E não uma estátua de um mineral resistente, mas de sal. Se ela tivesse sido virada uma estátua de pedra, ela poderia ser honrada à sua memória como um monumento em sua honra. Pelo menos ficou a estátua da mulher de Ló para todo mundo poder olhar e ver e honrar e lembrar dessa mulher. Mas a estátua era feita de material de sal. O sal é algo que se dilui. O sal, ele não fica permanente. Qualquer aguinha que você joga no sal, o que acontece? Derrete. Então, essa mulher não ficou como um monumento, mas ela ficou apenas como memória, na lembrança. E a lembrança de algo terrível, de alguém que olhou para trás quando não devia ter olhado, de alguém que se apegou e deixou seu coração lá. O que será que ela deixou lá?
Era uma cultura tão suja, tão pecadora, mas algo nela a fazia pulsar e o amor dela estava lá. Desapegar do mundo para se apegar com Deus é usar deste mundo como se dele não usasse. E a razão está descrita aqui, porque a aparência do mundo passa. A aparência do mundo passa. Meus amados, vamos fazer uma boa gestão das nossas vidas? Vamos fazer uma boa gestão das nossas vidas? A fé, ela nos instrui a sermos pensadores. Nós pensamos sobre as coisas do reino de Deus. Nós pensamos na melhor maneira, a maneira mais racional. O culto é racional e as nossas mentes se servem a esse propósito de tornar a nossa vida algo que agrada a Deus e que realize o propósito que Deus colocou. Você não quer realizar o propósito de Deus na sua vida? Deus tem um propósito através de mim e de você. Mas isso só vai acontecer se nós dermos importância ao que é essencial. Tem uma música que a gente cantava, você cantava. O que Deus pensa sobre mim são pensamentos de paz. O que Deus pensa sobre mim? Nós devemos valorizar mais a Deus e a Jesus do que os relacionamentos. Deus deve ser mais valorizado do que os relacionamentos que eu tenho com minha esposa, minha filha, com minha mãe, com a vida toda, com o meio pastoral, com as ovelhas, com os irmãos. O meu relacionamento com Cristo deve estar aqui. O meu relacionamento, em geral, com as pessoas, que as pessoas que amamos, a gente relaciona mais fácil, lógico. Mas a relação com as coisas deve estar aqui. A relação com as coisas. O que são as coisas? Tudo que é aí, que é apenas instrumento, ferramentas, coisas, bens. São coisas, irmãos. Então, primeiro Deus, depois os relacionamentos e por último as coisas. Como é que as coisas no mundo são? Primeiro as coisas. As coisas que eu estou falando é as coisas que eu quero. Porque, inclusive, eu posso pegar uma pessoa e transformar uma pessoa numa coisa. É só você namorar uma pessoa, desfrutar dela tudo que ela tem, usufruir sexualmente do corpo dela e depois jogar fora. O que é isso? Coisificação dos seres. As pessoas sendo transformadas em objetos. Essa é a coisa mais comum que acontece. As pessoas não estão relacionando mais com seres humanos, relacionam mais com o celular do que com gente de verdade. Né? Então, o que o Senhor está querendo para nós é isso. Meu relacionamento com Deus em primeiro lugar e essencialmente. Depois, os meus relacionamentos em geral. Mas relacionamentos de qualidade. Relacionamentos não artificiais, mas verdadeiros. Empáticos. Saudáveis. E por último, as coisas. Vamos lembrar da mulher de Ló, livre de todo egoísmo, de toda fantasia. E vamos viver a vida que agrada a Deus. Nós vamos questionar cada vez mais o que a sociedade impõe. Porque nós não temos que fazer o caminho que todo mundo faz. Você não tem que fazer o que todo mundo faz, você não tem que ter o que todo mundo tem, você não tem que comprar o que todo mundo compra, você não tem que ir aonde todo mundo vai. Isso é uma fantasia. Eu quero orar com você nessa noite. Amém? Incline sua fronte.
Presença diante do Senhor, meu Deus, o que é essencial? Tanta coisa que foi falada, mas o essencial, meu Deus, é perguntar para o Senhor. Nessa relação com Deus, como Deus está? Nessa relação dos relacionamentos, quanto que eu tenho investido de fato nos relacionamentos com qualidade na minha vida? Quanto tempo eu tenho dedicado às minhas coisas, às coisas que eu tenho vivido só para mim? Todas as coisas me serão acrescentadas, Senhor. Se eu buscar o teu reino em primeiro lugar. O Senhor disse isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Senhor Deus, nos livre de viver nessa vida arrastando. Que nós sejamos livres, como Paulo disse, que viver bem em qualquer situação, saber tirar proveito do contentamento, estar contente em toda e qualquer situação, saber dar graças a Deus, nos faça olhar, Senhor, para frente. Não nos deixe olhar para trás, como aquela mulher, a mulher de Ló. Não nos deixe pensar no mundo consumista, no mundo de ostentação, como se fosse um modelo da sociedade, porque não é. Meu Pai, dá-nos olhos para nos desapegar das coisas e valorizar as pessoas. E valorizar a Cristo acima dos outros relacionamentos. Que de todas as pessoas que eu quero agradar, eu busco em primeiro lugar agradar a Ti, Jesus, porque o Senhor está comigo o dia todo. O Senhor está comigo o tempo todo. Eu não posso corresponder às expectativas de